Que a paz e a bênção do Criador esteja com todos vocês. Bem-vindo ao meu canal, meu nome é Priscila e iremos dar uma continuidade no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 11 e 12. Vamos lá. Irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Vamos lá. Aqui está dizendo que aquele que julga o próximo está julgando a lei. Como assim? Naquela época havia política religiosa e cada um tinha a sua forma de pensar. É como nas religiões de hoje, era tudo religião. Mas havia política no meio, como nos dias de hoje, todas as religiões, há política no meio. Então, cada um tinha a sua forma de pensar. Uns acreditavam no Messias, outros não acreditavam no Messias. Um acreditava que ele viria do trono de Davi, outros não, que ele seria como um profeta. Cada um tinha a sua forma de pensar. Mas eles usavam a lei do Pai para tomar as decisões, até na política. Só que qual é o problema disso? Eles colocavam coisas que não havia na lei verdadeira, lei criada pelo Criador, que foi entregue aos homens. Eles colocavam coisas a mais e isso pesava aos homens que blasfemavam contra o Pai, achando que era muito pesado, então blasfemavam. Mas só que a lei do Criador, a verdadeira lei que está lá, os 10 mandamentos, é leve, é muito leve. Basta você sacrificar os desejos da carne. Você sacrificando, você consegue cumprir o que está lá. Mas há sacrifícios, não é fácil. Então, aqui ele fala também, há apenas um legislador. Quem que é legislador? O que significa legislador? Aquele que dá leis ao povo. Quem que deu leis ao povo? Não foi Moisés. Moisés foi um instrumento, porque quando Deus foi tentar falar com o povo quase morreu. Tanto é que ele fala você, porque se for para ele falar conosco, nós vamos morrer. Então Moisés foi um intercessor naquele momento. Ele que ia até o pai passava para ele e ele passava para o povo. Ele era um instrumento. Então as leis não veio de Moisés. As leis veio do próprio Criador. E o Criador entregou a Moisés e Moisés entregou ao povo, explicando, ensinando ao povo. Essa era a missão de Moisés. E aquele que pode salvar e destruir. Quem que pode salvar e destruir? Quem tem esse poder? Nós não temos poder de salvar. Mesmo se você estiver numa área da medicina. Salva a vida. Não é você que salva, é o Criador. Se o Criador quiser que aquela pessoa viva, ela vai viver. Se chegou o tempo dela ter terminado, ela não vai viver. Pode fazer o que for, não vai. Então, quem salva e quem destrói é o Criador. É o único. Não há ninguém além dele. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Por que está falando aqui? Havia divergência. E para nós entendermos isso, vamos falar um pouquinho dos mandamentos. Depois a gente vai nessa parte, em questão de juiz, legislador. Por que ele está falando isso? A gente tem que ler um pouquinho sobre a política religiosa daquela época, para entendermos o que está passando, essa mensagem está passando e o que Messias passava também. Você lendo, você compreende melhor o que ele estava querendo dizer. Vamos uma passagem de Mateus, capítulo 5, versículos 17 ao 20. Não penseis que vim destruir ou revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar ou anular, vim para cumprir ou confirmar ou completar. Por que eu estou falando assim? Porque há várias traduções. Então, todas elas levam à mesma conclusão.
Com toda a certeza vos afirmo que, até que os céus e a terra passem, nenhum iude, ou no mínimo traço, se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele que, porém, cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarás no reino dos céus. Então, aqui eu vou explicar um pouquinho, para que a gente possa entender a parte do livro de Tiago, vou explicar um pouquinho sobre essa parte que faz muita conexão. Quando ele fala que não veio refogar, destruir, e sim cumprir, cumprimentar, ele está falando que ele não veio aborrecer o Pai. Ele não veio me ensinar ao contrário do que foi ensinado. Ele veio falar a verdade. Ele é o caminho, ele é a verdade. E ele leva ao Pai. Se ele é o caminho, ele é a verdade, e ele leva ao Pai, e ele cumpriu os mandamentos e ensinou a forma correta de se cumprir, então por que hoje em dia fala que não se deve cumprir mais? E quem está cumprindo está crucificando ele. Pararam para pensar um pouco? O que faziam nas religiões daquela época estão fazendo nos dias de hoje. Entendeu? Estão fazendo nos dias de hoje. A gente tem que parar, analisar antes de tirar qualquer conclusão. Ele, pelo contrário, se ele é o caminho, e ele está ensinando esse povo lá no monte, ele fala aqui, ó, com toda certeza vos afirmo, até que os céus e a terra passem, nem o iúde, ou no mínimo traço, se omitirá da lei até que tudo se cumpra. O que ele está querendo dizer? Vamos lá. Eu vou ler primeiro, para vocês entenderem, que é a parte de Apocalipse. Nós vamos ler Apocalipse. E lá em Apocalipse, explica sobre essa parte aqui. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 21. Vamos lá começar. O novo céu e a nova terra. Vi novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Viu como era interessante? Aqui que fala? Até que os céus e a terra passem. E ali ele viu naquele grande dia, um grande dia, que o céu e a terra passou. E a nova Jerusalém desceu. Vamos para o outro livro, que é Isaías, capítulo 65, versículo 17. Em verdade, eis que criarei novos céus e uma nova terra, e todos os eventos passados não serão mais lembrados, jamais virão à mente. Ele vai criar novos céus e uma nova terra. Nós vivemos num novo céu e numa nova terra? Não, a gente continua no mesmo. Vamos lá para um livro polêmico, que eu vou ler também, que muitos não gostam, mas é um livro também de extrema importância, que fala, que é o livro de Enoque, capítulo 43, versículo 4. Nesse dia, colocarei meu eleito em meio deles, mudarei a face do céu e o iluminarei por toda a eternidade. Mudarei também a face da terra, tornarei a terra bendita, tanto quanto aqueles que escolhi e que farei habitar na terra. Mas para aqueles que cometeram iniquidade, não mais permanecerão nela,
porque eu os vi e os marquei. Mas o justo eu os fartarei com a minha paz, colocá-los-ei diante de mim. Aos pecadores da nação eterna serão afastados de sobre a terra. Viu quanto ainda não se cumpriu? Ele mesmo fala, até que os céus e a terra passem, nem nada é para tirar da lei. Não é para se pôr e nem tirar. A lei, ela tem que permanecer daquele jeito, do jeito que o Criador fez. Ela está perfeita. E por que eu estou falando isso? Eu não vou falar agora, mas eu vou falar nos próximos vídeos, para que esse vídeo aí não fique muito grande, para que vocês possam ter um pouco do entendimento do que eu querendo passar para vocês. E no próximo vídeo eu vou falar sobre os grupos políticos religiosos, para vocês possam entender o que eu estou querendo dizer. Por que o Messias falou isso? Que não é para pôr e nem tirar, é para deixar do jeito que está. O Criador fez, todo mundo aguenta praticar. Não é pesado, não é pesado. O Criador, ele fez os mandamentos de uma maneira que todos conseguem fazer, conseguem praticar, cumprir e ensinar. Por que o Messias fala? Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele que, porém, cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. E viu qual a importância? O que ele está falando? E ele está falando ali com a maioria com o povo gentil que existia naquela época. Ele está falando para aquele povo: acordem, ensinam, pratiquem, ensinam. Ele é o caminho, ele é a verdade. Se ele pratica e ele está falando para a gente praticar e ensinar, por que estão hoje em dia como cobras, como serpentes, falando que não precisa? Falando para vocês assim, não, foi abolido. Da onde? O Messias, ele não aboliu. Ele é a verdade. Quem fala a verdade, ele não precisa ficar comendo pelos cantos. Ele fala assim, ó, eu vim abolir. Ele não precisa ficar enchendo, né, como você fala, enchendo o saco, falando assim, coisinhas aqui, coisinha ali, para que você possa entender. Não, ele falava abertamente. Quem tem ouvido, que ouve e entenda. Ele está falando quem cumprir e ensinar. Cumprir e ensinar. Aí depois, para que a pessoa entenda melhor ainda, porque eu acho que ele olhou e falou, não, mas aí viu o coração deles, ainda não estão entendendo. Vou falar mais uma vez. Porque vos digo que se a vossa justiça não for maior, exceder, maior, as dos escribas. Quem eram os escribas? Mestres da lei, eram os mestres, eram os doutores da lei, os que lia a lei repetidamente para entender várias vezes, praticava a lei. Só que qual era o problema dos doutores da lei? Eles colocavam coisas que não havia ali. Isso quem fazia eram os doutores da lei, que eram os escribas, os fariseus. Eles colocavam coisas para pesar nas costas de quem? Das pessoas, porque nem eles mesmos praticavam. Eles ponhavam tanta coisa que nem eles conseguiam praticar o que eles colocavam. Então, por isso que ele faz a sua justiça. O que é a justiça? A prática da lei. A prática e o ensino da lei não for maior do que a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrarás no reino. Por que ele está falando isso? Pensa bem um pouquinho. Quem será o rei? Será o ungido, o escolhido de Deus. Se você está aqui nessa terra, passando por um teste para quê? Para entrar nesse reino. Se você está passando por esse teste e você não quer cumprir o que o Pai pediu, você acha que você é digno de entrar no reino? Se você não quer nem fazer o que o Pai pede aqui?
Você acha que você vai ser digno de respeitar as ordens no Messias? Porque as pessoas acham que vai morrer, vai ser livre para fazer o que quiser. Não vai. Do mesmo modo que a gente serve aqui, a gente tem que servir lá. A gente está numa servidão, tanto nessa parte carnal, nesse tabernáculo de carne, quanto vai ser no espírito. Os anjos servem a Deus, eles não são livres e não vão continuar sendo. Se a gente for naquele grande dia e a gente for merecedor, a gente vai continuar servindo. Não, a gente não é livre. Livre que ele falou, quem lê a Sagrada Escritura, livre que ele está falando livre de doença, livre de tristeza, entendeu? Ele está falando livre dessas coisas que acabam com a gente. Mas em questão de obediência, a gente vai ser submisso, a gente vai ter que ser. Se você não está sendo obediente aqui, submisso aqui, você vai ser submisso e obediente no reino do Messias? Pararam para pensar nisso? Entendeu o que o Messias está querendo dizer? A gente tem que cumprir aqui para que quando a gente for merecedor, se nós formos merecedor, lá cumprir também. Porque vai haver novas regras, vai haver novas leis. Entendeu? Vai haver. Se você não está podendo nem cumprir o que o pai pediu, como você vai cumprir lá, em obediência ao filho? Ao filho e ao pai que está acima dele. Entendeu? Por isso que eu falo, aqui ele está mostrando o quanto é importante o cumprimento da lei. Os céus e a terra não passou, a nova Jerusalém ainda não desceu. Então, há de se cumprir e não pode tirar e nem pôr nenhum iude, nenhum traço se eu me tirar da lei e nem dos mandamentos. Tem que se cumprir todas as coisas, até que os céus e a terra passem. Ainda os mar continuam aí. E Apocalipse fala que não haverá nem mar. Haverá uma nova Jerusalém em cima dessa terra. Por isso que eu falo, então vamos ler tudo certinho para a gente cumprir e fazer a vontade do Pai. Por enquanto eu li só essa parte para que o vídeo não fique muito puxado. Se assim for a vontade do Criador, farei o restante, para que a gente possa ter uma compreensão melhor. Aí eu vou falar sobre aquela parte, que é o versículo 12 do livro de Tiago. Há apenas um legislador juiz. Por quê? Naquela época havia muitos juízes, porque a política religiosa daquela época era juízes. Ele usava a lei do Criador errada. Muitas das vezes errada. Às vezes agiam certo, mas a maioria das vezes erra. Por isso que o Messias corrigia eles. Por isso que eles, muitas das vezes, ficavam lá, como se fala? Ficava testando o Messias. Falava uma coisa para ver se derrubava ele, para poder levar eles ao sinédrio. Entendeu? Então, no próximo, agora, se for a vontade do Criador, farei o próximo. Aí eu quero falar sobre os escribas, que são os doutores da lei, os fariseus. Vou falar sobre os saduceus, que são a parte do sinédrio. Eu vou falar também sobre os zelotas, herodianos, essênios, samaritanos. Vamos falar sobre todos eles e qual era o que eles praticavam naquela época, qual o entendimento que eles tinham em relação ao Messias, a Deus, para a gente entender o que está acontecendo nos dias de hoje, nas religiões de hoje. Certinho? Obrigados a todos. Até a próxima!